Bon, ben, bonjour à tous. Alors, je commence comme ça, c'est un peu le bordel. Bom dia a todos, tá meio caos aqui, mas vou começar assim mesmo. Voilà. Donc, cette petite conférence pour vous exprimer un peu ce que c'est vraiment le cours de thérapie informationnelle intégrative. É uma pequena conferência para explicar o que é esse curso de terapia informacional integrativa. Pour moi, ça correspond vraiment à faire des soins en lecture biologique. Para mim, corresponde a usar a leitura biológica, Parce que sinon, tant qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas de la lecture biologique. porque se a gente não passar pelo integrativo, para mim, a gente não pode se aprofundar na leitura biológica. Vous faites simplement des applications des lois biologiques. Serão, para mim, só aplicações de leis biológicas, mas não é usar a leitura biológica completa. La lecture biologique, pour moi, c'est pas que les lois biologiques. Para mim, a leitura biológica não é apenas as leis biológicas. J'ai beaucoup évolué depuis plus de 20 ans que j'enseigne. Eu evolui muito nos últimos 20 anos de ensino. Et au départ, la lecture biologique, c'est simplement pour moi un éveil de conscience. Para mim, a leitura biológica, antes de tudo, é um despertar de consciência. C'est un éveil spirituel de la personne et de nous-mêmes. É um despertar, né, espiritual da pessoa Et de nous-mêmes aussi. e de nós mesmos também, da pessoa, tu veux dire, de la personne que tu soignes De la personne et que de je soigne et nous-mêmes. du thérapeute aussi. Não só da pessoa que você trata, quanto do terapeuta. Parce que finalement, c'est permettre de se relier. Porque é uma maneira de se conectar, no fim das contas, Se connaître e se conhecer, et permettre à la personne de se connaître. e fazer com que a pessoa possa se conhecer também. Et c'est pour ça que pour moi, cette spiritualité, c'est simplement se connaître, comme dit Annick de Souzenel. Por isso, para mim, essa espiritualidade é apenas se conhecer, como diz a Annick de Susnel. Pourquoi sommes-nous venus sur Terre? Por que viemos na Terra? C'est pour connaître son nom. É para conhecer o seu nome. Comment peut-on connaître son nom? Como podemos conhecer o seu nome? En faisant des expériences. Através de experiências. Et alors, on a choisi notre famille E aí a gente escolhe a nossa família dessa forma, pour pouvoir justement nous permettre de vivre certaines épreuves. para poder viver certas provações também. Et donc, la lecture biologique, c'est un peu le mélange de tout ça. Então, a leitura biológica seria um pouco uma mistura de tudo isso. On va retrouver, à ce moment-là, ça va être basé sur, bien sûr, cet aspect de spiritualité, É baseado nesse aspecto de espiritualidade, com certeza, et en même temps sur la physique quantique, e ao mesmo tempo na física quântica, puisque ces deux énergies se relient, porque as duas energias se conectam, puisque la physique quantique nous dit simplement que nous sommes vibrations et fréquences, a física quântica nos diz que somos vibrações e frequências, et que tout est relié. e que tudo está interconectado, interligado. Donc, c'est ça qu'on va permettre à la personne, c'est de pouvoir se relier à elle-même. E dessa forma fazemos com que a pessoa se conecta consigo mesmo. C'est basé aussi évidemment du coup sur l'épigénétique et la psychogénéalogie. Também está baseado na epigenética e na psicogenealogia. C'est ce qui permet de comprendre qu'on peut devenir créateur de monde quand on commence à être conscient de ce qu'on est en train de vivre. O que permite entender que podemos nos tornar criador de mundo quando nos conscientizamos do que estamos vivendo. Et quand est-ce qu'on commence à être conscient? C'est quand on n'est plus véhiculé par nos émotions. E a gente se conscientiza quando a gente não é mais véhiculé dans le sens orienté, dirigé. Dirigé, oui. A gente não é mais dirigidos pelas nossas emoções. Qu'on arrive à pouvoir commencer à les maîtriser. Ou seja, dito de outra forma, a gente começa a controlar as nossas emoções. Et tout ça, ça va être évidemment, cette épigénétique est basée aussi, est en très grande reliance avec la psychogénéalogie. E essa epigenética está muito baseado também na, como tu dis?
Psicogenealogia. C'est des énergies très reliées avec la psychogénéalogie. Oui, está muito ligado com a psicogenealogia, Hein, parce que la por exemplo, psychogénéalogie, c'est nos ancêtres qui que nous são os influencent. nossos ancestrais. Et si on a choisi nos ancêtres, E se nós escolhemos nossos ancestrais, ben, c'est justement pour permettre de nous découvrir, comme je l'ai dit tout à l'heure. é para justamente fazer com que a gente possa se descobrir, como eu falei antes. Que le premier choix qu'on a fait dans sa vie, c'est justement de venir s'incarner sur Terre et dans le ventre d'une mère. Donc on a choisi ça. Porque a primeira escolha é vir se encarnar na Terra e na barriga de uma mulher, ou seja, escolhemos Notre famille. nossa família. Et donc c'est notre famille va nous donner toute notre richesse. Nossa família que nos dá toda a nossa riqueza. Et cette richesse correspond justement aux épreuves qu'on va devoir traverser. E essa riqueza corresponde justamente a essas provações que devemos superar, atravessar. Donc, vous allez permettre comme ça, via vos patients et aussi pour vos patients, vous allez pouvoir justement avoir la capacité d'accueillir cette situation comme juste. E através dos seus pacientes e para os seus pacientes, vocês vão ter a capacidade e transmitir essa capacidade de acolher as provações como corretas, necessárias. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut travailler, vous rappeler, avec amour. É por isso que a gente sempre tem que trabalhar com amor. Et dans amour, il y a le R au bout du mot de amour qui exprime justement une énergie de réceptivité. E em amor tem esse R no final que expressa justamente uma energia de receptividade. Donc c'est bien l'énergie féminine qui guérit. E é a energia feminina que cura. Parce que évidemment, la réception, c'est purement féminin. Porque a recepção é puramente feminino. Et bien sûr, ça va être basé sur les travaux du docteur Hammer. E é claro, é baseado sobre os trabalhos do Dr. Hammer. Ces travaux du docteur Hammer sont la base pour pouvoir aller avec différentes énergies à des endroits bien précis dans le corps. Eles são a base para poder trabalhar em lugares bem precisos do corpo. D'amener des énergies de manière bien précise dans le corps. E de trazer energias no corpo De de manière maneira hyper bem précise. precisa. Donc, ce sera la base, mais ce n'est pas que ça. Vai ser a base, mas não é só isso. Et donc, dans cette cour d'intégrative, on va justement permettre d'avoir l'éveil du thérapeute. Nesse curso de integrativo, né, a gente promove esse despertar do terapeuta. Donc, ça va nous permettre d'avoir un parcours de soins bien précis. Isso vai nos dar a oportunidade de ter percurso de tratamento bem preciso, protocolo assim de tratamento. Qui va nous permettre, par un toucher très subtil, de pouvoir éveiller la personne. Que vai nos ajudar, através de uma palpação bem sutil, conseguir despertar a pessoa. Donc, je vais vous donner mon expérience thérapeutique de 33 ans de soins, de plus de 33 Eu vou transmitir a minha experiência terapêutica de 33 anos, né, de experiência. Donc, c'est vraiment une intelligence pratique. E é realmente uma inteligência prática. C'est-à-dire, c'est toujours des choses que j'ai expérimentées de manière bien précise avec des patients. J'ai vu Ou les seja, résultats que ça pouvait donner. São coisas que eu fui experimentando de maneira bem precisa com diversos pacientes e eu pude observar os resultados. Et c'est ce qui va nous permettre par la suite donc d'avoir ce protocole et vous pourrez sortir de ce cours avec un protocole que vous pouvez utiliser rapidement. E aí vocês podem sair dessa formação com protocolo que vocês já podem aplicar rapidamente. Bien sûr, dans ce cours de thérapie informationnelle intégrative, on aura aussi la possibilité d'avoir des grands échanges. A gente vai ter também nesse curso de terapia informacional integrativo, a gente vai ter a possibilidade de ter muitas trocas, pardon, j'ai coupé la dernière phrase, et de pouvoir permettre de comprendre vos doutes. Podendo esclarecer suas dúvidas.
puisqu'il y aura bien sûr beaucoup moins de théorie dans ce cours. On sera vraiment essentiellement dans de la pratique. Porque é um curso com muito menos teoria. A gente essencialmente vai ter prática. Il y aura Tem toujours teoria também. puisque vous allez pouvoir comme ça donner au moins 4 soins et recevoir 4 soins entre vous. Porque vocês vão poder, no decorrer do curso, aplicar 4 tratamentos e receber 4 tratamentos dos colegas. Et vous serez évidemment guidé justement dans ce protocole. E vocês vão ser guiados por esse protocolo. Et même si des personnes n'ont pas la notion du toucher subtil, ben, je vous les amènerai, ce toucher subtil, je vous permettrai de percevoir ce toucher. E quem não tem uma formação específica que deu a prática de uma palpação sutil, sei lá, psicólogos, a gente vai ajudar eles a desenvolver isso para poder usar o que vai ser ensinado. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec cet outil, on peut aller directement dans l'inconscient du patient sans filtre. Porque o que é incrível é que com essa ferramenta da leitura biológica, você pode ir direto no inconsciente do paciente sem filtro. C'est pour ça que j'ai appelé ça lecture biologique, parce que beaucoup de patients m'ont dit, vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. Por isso eu chamei isso de leitura biológica, porque muitos pacientes falavam para mim: você lê em mim como no livro, como se eu fosse um livro aberto. Donc, on va permettre avec cet abord on va permettre l'éveil du thérapeute et de permettre alors de vous permettre de savoir comment aborder le patient. Então, despertar do terapeuta passa por identificar as maneiras como você vai abordar o seu paciente. Comment vous allez pouvoir vous positionner en tant que thérapeute. Como vocês podem se posicionar enquanto terapeutas. Vous verrez qu'on va aborder la triangulation thérapeutique. A gente vai abordar a triangulação terapêutica. Parce que finalement, en tant que thérapeute, vous êtes simplement un intercesseur entre l'âme du patient et le patient. Porque, enquanto terapeuta, vocês são apenas um mediador entre a alma do paciente e o paciente. No fim das contas, não passamos disso. C'est pour ça qu'on on a une énergie de passeur, si vous voulez. Por isso a gente tem uma energia, me ajuda com o termo, de passador, aquele que passa a alma, por exemplo, le même passeur qui passe les âmes dans le fleuve, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais c'est passer justement de l'inconscient au conscient. Não tem aquele personagem que fica num barco para passar as almas do rio, nessa noção de passagem também, só que é do inconsciente para o consciente. Ele está usando a imagem daquele... Na França a gente chama de passador, aqui deve ter outro termo, né? A Vera deve saber, não? Eu vou achar o termo, depois eu falo. Fala, Cristian. Barqueiro, não é? Exatamente. É aquele barqueiro que passava as almas. Ele tá usando essa imagem do barqueiro que passava as almas como um piloto, de certa forma, que vai levar a alma, o inconsciente, até o consciente da pessoa. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise ce terme, puisque finalement, nous sommes morts et résurrection en permanence. E eu uso esse termo do barqueiro porque, no fim das contas, nós somos mortes e ressurreição o tempo inteiro. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accueilli profondément une épreuve, à ce moment-là, on va être une nouvelle personne. On aura fermé une porte pour pouvoir redécouvrir quelque chose d'autre. Quando a gente acolhe profundamente uma provação, a gente se torna uma nova pessoa. A gente fechou uma porta para poder acolher outra coisa, é a evolução. Donc, c'est tout ça qu'on verra déjà dans cet éveil thérapeutique. E tudo isso a gente vai abordar nesse despertar terapêutico. Et ensuite, on va travailler, bien sûr, sur l'abordage de tout ce qui est en rapport avec les cartes du cerveau.
Depois da gente trabalhar, vamos dizer, essa questão filosófica um pouco do terapeuta, a gente vai entrar na prática dos mapas cerebrais, de como trabalhar, hein, puisque ça, c'est moi qui ai mis en place. e que foi criado pelo Manu, Où essa j'ai prática. pu, comme ça, travailler de manière très subtile sur les cartes. Ele começou a trabalhar de uma maneira muito sutil nos mapas, com os mapas cerebrais, Et on va pouvoir alors découvrir l'impact premier sur les cartes cérébrales. e aí nós vamos sempre partir do primeiro impacto que a gente encontra nos mapas cerebrais, que é muito importante esse primeiro impacto. Qui est alors le ressenti principal de la personne. Porque esse primeiro impacto vai ser a percepção principal da pessoa. Et dont le symptôme est très souvent secondaire. E muitas vezes o sintoma é secundário a ele, colateral. Très souvent, pas toujours. Muitas vezes, mas nem sempre. Et c'est comme ça qu'on fait des relations de cause à effet avec des ressentis qui ne sont pas du tout en relation avec l'organe au départ. E é dessa forma que a gente pode fazer relações de causa e efeito com a percepção. Repete cette phrase. Donc, on fait des Ele relations de vai cause à repetir, effet. peraí. On fait des relations de cause à effet avec le ressenti qu'on peut retrouver en premier, avec un symptôme qui n'a rien à voir avec cet organe. A gente acaba fazendo relações de causa e efeito com uma percepção básica, primária, aquela primeira, e muitas vezes os sintomas acabam não tendo, sendo totalmente diversos do que poderia se esperar. Tu peux donner un exemple, Je vous peut-être? donne un exemple. Ele vai dar um exemplo para vocês entenderem o que é mais complexo essa parte. J'avais une dame qui avait mal au genou. Uma senhora tinha como sintoma dor no joelho. Et en fait, si vous vous basez sur la notion du genou, puisque vous avez vraiment dans les lois biologiques la notion du psychisme cerveau-organe. Lembra, né, da triangulação, psiquismo, cérebro, órgão. Se a gente se basear nas leis biológicas, Ben vous allez vous chercher alors avec la personne, dans quelle situation tu t'es mis à genoux, tu as été plié, pourquoi tu as été contraint. você vai ter tendência a procurar uma situação de submissão, ou a pessoa foi forçada a fazer alguma coisa. Alors pour certains, ça peut parler, mais pour d'autres, pas du tout. Isso pode fazer sentido para alguns pacientes e para outros não. Pour cette personne, ça lui parlait pas du tout. E no caso dela, não fazia sentido, ela não achava nenhuma situação ligada a essa primeira explicação, vamos dizer. Et en fait, quand j'ai testé les cartes du cerveau, je n'ai pas du tout trouvé les genoux. E quando ele testou os mapas do cérebro, ele não encontrou os joelhos. J'ai retrouvé les alvéoles pulmonaires. O primeiro impacto, como ele falou que é o mais importante, que ele encontrou estava nos alvéolos pulmonares. Du côté, que d'un seul côté, du côté droit c'était. Só de um lado direito. Et là, donc la question était simplement, qui avez-vous vu mourir? Então a pergunta era simplesmente, se baseando na percepção dos alvéolos pulmonares como primeira percepção, quem você viu morrer? Et c'est une personne qui a vu mourir quelqu'un devant elle et qui s'est mis à genoux à côté d'elle. E é uma pessoa que viu alguém morrendo na sua frente e se ajoelhou ao lado dela. Et c'est pour ça qu'elle avait des douleurs de genoux Por isso ela tinha dor nos joelhos, à chaque fois qu'elle se mettait à genoux. toda vez que ela ficava de joelho. Ça n'avait rien à voir avec le fait de devoir se plier à quelque chose. Não tinha a ver com o que a gente poderia ter pensado no primeiro momento, que era se submeter ou se dobrar na frente de algo. Elle était simplement touchée sur le périoste des rotules. O que estava atingido nela era o periósteo das rótulas. Qui correspond alors à une violence dans une séparation qu'elle était en train de vivre parce qu'elle était en train d'essayer de réanimer son compagnon. E o periósteo corresponde a um arrancamento, né, numa violência vivenciada, que era o caso. Ela estava tentando reanimar o parceiro dela.
Donc, vous voyez, ça, c'est toutes les relations qu'on pourra faire comme ça de manière incroyable au niveau de ces quarts du cerveau et des symptômes du patient. São todas essas relações que a gente pode fazer entre os sintomas do paciente e os mapas do cérebro. C'est toujours étonnant. Chaque jour, c'est toujours étonnant. E conforme você vai se aprofundando, vai ficando mais complexo e você vai se surpreendendo com essas coisas. Ça donne une ouverture d'esprit extraordinaire. Isso dá uma abertura de mente extraordinária. Et donc, ça, c'est ce que j'observe tous les jours, hein, puisque je travaille tous les jours avec des patients, pratiquement. Isso eu observo todos os dias, porque eu trabalho praticamente todos os dias com os pacientes. Donc, ça, ce sera vraiment la base de tout. C'est ces cartes du cerveau qu'il faudra vraiment bien intégrer. Isso é a base de tudo, são esses mapas dos cérebros que precisam ser bem compreendidos, bem assimilados. On aura parfois un, deux ou trois conflits par rapport à la demande du patient. A gente pode encontrar, às vezes, dois, três conflitos relacionados à demanda do paciente, à queixa do paciente. Et par la suite, par rapport à ce que j'ai pu expérimenter, E depois, com tudo que eu experimentei, à un moment donné, quand j'avais fini les cartes du cerveau, quando eu terminei de fazer os mapas do cérebro com a pessoa, de testar, né? Le corps du patient ne me redonnait plus du tout d'impact sur les cartes. O corpo do paciente não expressava mais nenhum impacto, eu não encontrava mais nenhum impacto nos mapas cerebrais. Et pourtant, le corps du patient me disait que je devais encore faire quelque chose. Mas mesmo assim, esse corpo do paciente me dizia que eu ainda podia fazer alguma coisa para ajudar esse paciente. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé à m'ouvrir encore sur d'autres choses ou à revenir sur des anciennes connaissances que j'avais. E é dessa forma que eu comecei a me abrir para outros conhecimentos e também voltar para alguns conhecimentos que eu já tinha. Et j'ai pensé alors que le docteur Hammer n'a jamais nié la toxine. E eu lembrei que o Dr. Hammer nunca havia negado a toxina. Et c'est comme ça alors que j'ai été rechercher les informations toxines et je demandais au corps si à tout hasard il y avait une toxine que je devais travailler. E é dessa forma que eu pensei em procurar se havia algum impacto, algum bloqueio relacionado à toxina. E eu comecei a trabalhar sobre essas toxinas do corpo. Et il pouvait y avoir des toxines justement qui pouvaient réapparaître. E podia aparecer. Eu comecei a encontrar essas toxinas, né, bloqueadas. Et parfois des toxines partaient simplement en travaillant sur les cartes et parfois non. E às vezes essas toxinas, depois que eu encontrava, eu trabalhava nos mapas cerebrais e elas iam embora. Mas às vezes não. Et quand elles partaient pas, à ce moment-là, j'allais interroger les toxines. E aí, quando elas não iam embora, eu criei um protocolo de interrogar essas toxinas. Il y avait des toxines, bien Testar, sûr, né? vibratoires. Aí tinha as toxinas vibratórias, pardon? Minérales. Minerais. Végétales. Vegetais. Animales. Et alors, le corps pouvait me répondre qu'il y avait une toxine. Et de cette toxine... Vas-y. O corpo podia me responder que tinha uma toxina, né? Tipo, eu testava e dava, tem sim. E aí, a partir dessa toxina... J'allais alors réinterroger les cartes du cerveau. Eu ia testar novamente os mapas do cérebro. Ça, c'est aussi extraordinaire parce que les cartes du cerveau vont te dire exactement quel organe a été fragilisé par la toxine. Isso é extraordinário, porque a partir desse momento, quando você chega nesse momento, os mapas do cérebro vão te indicar exatamente que o órgão foi impactado pela toxina que você encontrou. Par exemple, je vais vous donner un exemple, un enfant qui ne dormait pas, on m'amène un enfant qui ne dormait pas. Vou dar um exemplo, uma criança que vinha porque não dormia direito. Sur les cartes du cerveau, je n'avais pas grand-chose. Nos mapas do cérebro, não achei muita coisa. Et puis, il y a une toxine qui est sortie. Aí, quando eu testei, né, com o meu protocolo toxina, eu encontrei uma. Et c'était une toxine minérale. E era mineral. Et dans les toxines minérales, on peut retrouver souvent des vaccins.
Muitas vezes, nas toxinas minerais, você pode encontrar as vacinas. Et cette toxine minérale, en fait, par rapport à cette information de toxine minérale, je suis retourné sur les cartes du cerveau et j'ai trouvé le mésoderme ancien. Aí, em relação a essa toxina mineral, como eu expliquei para vocês, eu parti dela e eu fui buscar nos mapas cerebrais algum órgão ou tecido e eu achei a mesoderma antiga. Et ce mésoderme ancien, c'était sur le derme. E a mesoderma antiga, depois, me indicou que era a derme, Sur la jambe droite. na perna direita. Et on a trouvé exactement l'impact de la piqûre du vaccin sur la cuisse que l'enfant avait reçue. E aí a gente esclareceu com a mãe que ele tinha recebido uma vacina exatamente nesse lugar. Et depuis, il ne dormait plus. E ele, depois que ele vacinou, ele perdeu o sono. Parce qu'il était couché sur le dos quand on l'a piqué. Porque quando fizeram a vacina, ele estava deitado de barriga para cima. Et du coup, chaque fois qu'on le mettait au lit, il avait peur qu'on l'agresse. E toda vez que ele ficava na cama, ele tinha medo de ser agredido novamente. Et après, il a dormi. Depois que a gente realizou o tratamento, ele voltou a dormir bem. Donc, les toxines existent. As toxinas existem, então. Parfois, on est obligé de passer par cette énergie de toxine pour pouvoir libérer des organes. Às vezes a gente é obrigado a passar por essa energia de toxina para poder liberar órgãos Ou la mémoire de cette toxine. ou a memória dessa toxina. La même chose que la vibration. É como a vibração. Et après, j'ai pu observer on pouvait aussi travailler sur tout ce qui est en rapport avec des cicatrices. Depois eu também comecei a desenvolver um trabalho sobre as cicatrizes. Parce que parfois, des cicatrices se libéraient simplement en travaillant sur les cartes du cerveau et parfois pas. Porque às vezes eu trabalhava com os mapas dos cerebrais e algumas cicatrizes se soltavam, né? Aquelas aderências, e outras não. Et donc, c'est là où alors j'ai travaillé avec un ami sur tout un aspect vibratoire de la cicatrice. E aí eu trabalhei com um amigo sobre todo o aspecto vibratório da cicatriz. Et au tout départ, je travaillais sur les cicatrices existantes, E no começo eu trabalhava com as cicatrizes existentes, avec des choses surprenantes, des cicatrices qui se décollaient alors que je ne les touchais pas. com coisas surpreendentes, cicatrizes que se desgrudavam, essas aderências, sem nem mesmo tocar. Tout simplement en travaillant de manière énergétique. Donc tout ça, vous verrez ça aussi dans le cours d'intégrative. Só trabalhando de maneira energética. Isso também vai ser passado para vocês no integrativo. Et une fois, j'étais en train de tester le corps et le corps me disait qu'il y avait une cicatrice. Uma vez eu estava testando o corpo de um paciente e o corpo me respondia que tinha uma cicatriz. Et pourtant, la personne n'avait jamais été opérée, n'avait jamais eu de cicatrice. Mas a pessoa nunca tinha sido operado, não tinha cicatriz de operação. Et c'est là que j'ai pensé que dans la deuxième loi, Aí eu pensei que pela segunda lei, en fin de phase de réparation, il y a une phase cicatricielle. no final da fase de reparação, sempre tem uma fase cicatricial. Et donc, j'ai commencé à tester les cartes du cerveau en pensant à ça. E aí eu comecei a testar os mapas do cérebro pensando nisso. Et alors, on peut retrouver des cicatrices n'importe où dans le corps, même si la personne n'a pas été opérée. Isso significa que a gente pode encontrar, né, pequenas cicatrizes em qualquer lugar do corpo, mesmo se a pessoa não sofreu nenhuma operação. Et donc, en testant les cartes du cerveau, vous saurez exactement quel organe est en phase de cicatrisation ou qui a du mal dans une cicatrisation. E aí, testando o mapa do cérebro, você consegue identificar que órgão está numa fase de cicatrização ou está com dificuldade, né, ao chegar ao final dessa fase. Et ça peut alors libérer justement tous ces tissus. E aí pode liberar todos esses tecidos. Vous pouvez parfois justement avoir des phases de cicatrisation dans de l'endométriose. Você pode ter fase de cicatrização na endometriose, alors que la personne n'a pas été opérée. sendo que a pessoa não foi operada.
Donc parfois, on peut libérer justement ces cicatrisations, ces cicatrices sur ces tissus de l'endomètre. Então, a gente pode liberar essas cicatrizes, às vezes, no endométrio. Donc ça permet de retrouver une énergie vitale dans ces différents organes. Isso permite reencontrar uma energia vital ou desses órgãos, Avec justement une reprise de plasticité. com uma retomada da plasticidade, uma recuperação da plasticidade, ser mais C'est exato. extraordinaire. É bem extraordinário. J'avais un ami comme ça que j'avais travaillé, j'avais trouvé une cicatrice sur l'artère coronaire. Eu tenho um amigo assim com quem eu trabalhei, eu achei uma cicatriz na artéria coronária Et dele, ça faisait, alors qu'il n'avait jamais été opéré au niveau évidemment des artères coronaires. sendo que ele nunca tinha sido operado, nunca teve nenhuma operação nas artérias coronárias. Ça faisait quelque temps qu'il était essoufflé dans ses exercices, dans son sport. Fazia algum tempo que ele tinha falta de fôlego, né? Ele ficava com falta de ar quando fazia exercícios. Parce que évidemment, il était en train de vivre des phases en balance sur des fragilités où il s'est senti blessé dans des problématiques territoriales. Porque ele estava vivendo fases em balanço de momentos em que ele se sentia ferido no que dizia a respeito a temáticas territoriais. Et en travaillant de manière énergétique sur son artère coronaire, E trabalhando de maneira energética na artéria coronária dele, il a récupéré toute sa fonction cardiaque. ele recuperou todas as funções cardíacas. Il m'a dit 3 jours après, je cours comme un lapin. Ele falou 3 dias depois, estou feito um coelhinho, rapidinho, correndo igual um coelhinho, que na França a gente fala que seria, sei lá, igual uma lebre ou uma zebra. Donc, on va avoir justement, donc on va pouvoir voir s'il n'y a pas des toxines qui nous embêtent, on va voir les cicatrices et on va pouvoir aussi voir s'il n'y a pas tout ce qui est en rapport avec les stades évolutifs. Então a gente vai poder ver se tem uma toxina, depois a gente pode ver se não tem, après la toxina, c'est Les cicatrices, as cicatrizes, se tem uma cicatriz que está com dificuldade, e depois disso ele vai ensinar outra terapia, né, são os estados evolutivos. et on en a déjà un petit peu parlé pour certains, pas pour les anciens ils connaissent peut-être pas ça, mais pour les personnes qui ont suivi les cours depuis 4-5 ans, ils connaissent un peu les stades évolutifs. Quem acompanhou os cursos nos últimos 5 anos já deve ter visto, mas é meio novidade para quem fez mais antigamente não tinha. Et ça correspond justement à la phylogénèse, puisque nous sommes la mémoire du vivant. Corresponde à filogênese, porque somos a memória do vivo. Et alors, on peut être parfois bloqué sur différentes, je dirais, évolutions du vivant. E a gente pode estar bloqueado em diferentes, eu diria, evolução do vivo, Qui va nous impacter sur momentos différents da organes. evolução, que vai impactar diferentes órgãos. Ces derniers temps, je retrouve beaucoup de problématiques de blocage sur le stade minéral. Nos últimos tempos, eu tenho encontrado muitos bloqueios no estado evolutivo mineral. Qui correspondaient, dans ce que j'ai pu observer, très fréquemment au vaccin Covid. E também tinha a ver, como no caso que ele explicou, mas já falando de estado evolutivo, a vacina da Covid Parce que dans le vaccin du Covid, il y a des minéraux que le cerveau ne reconnaît pas. Porque existem minerais na vacina do Covid que o cérebro não reconhece. Qu'il n'est pas intégré à l'intérieur de nous. Que não estão integrados, assimilados dentro de nós. Et à partir justement de ces stades, on va pouvoir retravailler de nouveau sur... on va pouvoir savoir quel organe va être touché en réinterrogeant les cartes du cerveau. E a partir desse estado evolutivo que a gente vai encontrar, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez
com os outros, né, que é encontrar através dos mapas cerebrais quais órgão ou qual órgão está impactado. Et bien sûr, derrière chaque organe, vous savez qu'il y a aussi un ressenti. Et donc, vous connaîtrez aussi le ressenti de ce blocage. E claro, vocês sabem que atrás de cada órgão tem uma percepção, então vocês vão poder encontrar a percepção desse bloqueio no estado evolutivo. On retrouve très fréquemment avec ce vaccin les ganglions médiastinaux. A gente encontra muito frequentemente nessa vacina os gânglions mediastinais, Qui est dans la notion de peur anticipative par rapport à la mort que je dois affronter. numa noção de medo anticipativo em relação à morte com a qual devo me confrontar. Donc, mais tout est possible, bien sûr, hein, Tudo é possível, é claro, puisque tout le monde a un ressenti différent. porque todo mundo tem uma percepção diferente. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, si vous vous rappelez. Existem tantas realidades quanto indivíduos, se vocês bem lembram. Et après, au fur et à mesure, évidemment, de mon travail, j'ai pu aussi retravailler sur tout ce qui était entité. Depois, eu criei também outro protocolo em relação às entidades. Puisque nous sommes, on peut être influencé par des entités. Des entités, c'est simplement des énergies qui sont là. Porque podemos ser influenciados por entidades. Entidades, para mim, são apenas energias que existem, que circulam. On peut avoir alors des mémoires dans les murs, des mémoires dans les lieux, des mémoires dans des bijoux. Podem ter memórias em lugares, em paredes, em joias. Et on saura alors quel organe va être touché par rapport à cette mémoire qu'on a à ce moment-là captée. E aí, através, novamente, dos mapas dos cérebros, podemos ver que órgãos podem estar impactados por essa energia memória que captamos. Et libérer alors cette énergie et cet organe et ces peurs qui peuvent être en relation avec ces ressentis. E liberar essa energia, esses órgãos e o medo que pode estar associado a essas percepções. Dans ces entités, ça peut être aussi, bien sûr, nos ancêtres morts. Claro que essas entidades também podem ser nossos ancestrais falecidos. Qui viennent nous montrer justement quelque chose qu'on doit travailler. Que vêm apontar, de certa forma, algo que devemos trabalhar. Pour moi, c'est jamais négatif. Para mim, nunca é negativo. C'est quelque chose qui nous éveille. É algo que vem para nos despertar. Ensuite, j'ai pu observer aussi qu'on pouvait aider, qu'on pouvait aider une personne grâce à la prière. Depois disso, eu também desenvolvi e observei que a gente podia ajudar uma pessoa através de reza. J'en avais discuté avec un ami qui priait. Eu conversei com um amigo que costumava rezar nos seus atendimentos. Et alors, j'ai essayé aussi avec mes patients, et mes patients m'ont demandé qu'est-ce que j'étais en train de faire quand j'étais en train de prier, parce qu'il y a plein de choses qui bougeaient à l'intérieur de leur corps. E eu comecei, né, a praticar a reza com alguns pacientes e alguns deles me notificaram perguntaram o que você está fazendo, porque ele rezava a voz baixa e eles sentiam muita coisa mexendo no corpo deles. Então ele pôde comprovar que realmente tinha uma ação. Et donc, ça permet, même avec la prière, en interrogeant les quarts de cerveau, quelle zone de nouveau peut être aidée et quel ressenti peut aider une prière. E através da reza, novamente, você se conectando nos mapas do cérebro, você pode entender que parte do corpo pode ser ajudado pela reza. Parce que cette prière, en fait, moi j'utilise la petite prière du cœur. Eu, pessoalmente, uso a pequena reza do coração. Que je vous dirai, que je vous donnerai. Que eu darei a vocês. Qui nous permet de comprendre que finalement l'épreuve est là de manière juste et qu'elle nous permet de nous éveiller et d'avoir une intelligence. Que permite que a aprovação vem para te ajudar a despertar e adquirir conhecimento. Donc c'est bien la descente de l'intelligence dans le cœur. Ou seja, a descida da inteligência no coração. Et quand le corps du patient aura besoin de prière, il vous le dira.
E quando o corpo do paciente necessitar de uma reza, ele vai dizer, né? Feito um teste para saber qual de todas as terapias que ele está descrevendo precisa ser usada. Et puis Ou après, não. on va pouvoir travailler aussi sur l'aura, Depois trabalhamos também na aura, que j'appelle l'œuf lumineux, o que eu chamo de ovo luminoso. et dont la base de mon travail, c'est la façon dont les chamans voient cet œuf lumineux. A base do meu trabalho foi estudei a maneira como os xamãs vê a aura, né? Ele chama de ovo luminoso. Et c'est même par rapport à cette aura que j'ai commencé à évoluer par rapport aux lois biologiques. E essa aura me permitiu também evoluir em relação às leis biológicas. C'est par là que j'ai commencé à changer tout mon protocole. Depois que eu desenvolvi isso, eu comecei a mudar todo o meu protocolo. Et il y a des choses surprenantes alors qui se passent. E também acontecem coisas surpreendentes. Donc on pourra travailler justement sur cette aura, Então a gente vai poder trabalhar com essa aura, sur cet œuf énergétique qui est tout autour de vous, nesse ovo energético que está à sua volta, et qui permet que vous voyez le monde tel qu'il est, là maintenant, avec votre propre capacité. que te faz enxergar o mundo como ele é agora com a sua capacidade. C'est comme si c'était un filtre, c'est ça? Non, toutes les énergies vont arriver dans un centre bien précis de cet œuf lumineux, et cette énergie qui arrive te permet de voir le monde tel que toi, en tant qu'humain, tu peux le percevoir, parce que les animaux vont le percevoir de manière différente. Toi, en tant qu'humain, tu le vois de manière bien précise. Todas essas energias que confluam, né, para dentro de você, né, através de ter um lugar de conexão de energia nessa aura, é que te dá a capacidade de enxergar de uma maneira bem específica diversas de outros animais. Et donc, en fait, cet œuf est avant, bien sûr, tout ce qui est énergie est avant la matière. Donc, on peut parfois être perturbé sur l'énergie qui va nous permettre de percevoir l'événement, le monde extérieur matériel. Essa aura pode estar perturbada de alguma forma e pode influenciar a sua, mesmo se a energia precede a matéria, justamente se a energia está perturbada, ela pode dificultar também a sua visão material do mundo. Donc, c'est des choses très surprenantes qui peuvent apparaître. E Eh bien, il podem y a des acontecer personnes qui ne coisas sont muito pas du tout incarnées. surpreendentes. Il y a des Por personnes qui ne sont exemplo, pas incarnées. tem pessoas que não estão encarnadas, não estão assim com pés no chão. Ou parfois des personnes, on peut retrouver sur leur énergie justement de leur aura, que l'aura est complètement dégonflée, qui fait qu'ils sont épuisés. E às vezes esse ovo, né, luminoso, que é como uma bexiga, ela pode ter um aspecto murcho, e isso denota um esgotamento da pessoa. Parfois, cet œuf est bloqué dans certains axes, qui fait qu'on n'arrive pas à pouvoir procréer. Existem diversos eixos nessa aura, né? Que é como uma bola com diversos eixos, e às vezes alguns desses eixos bloqueados de certa forma podem indicar uma dificuldade para procriar. On est vraiment sur une énergie particulière. Né? Dependendo dos bloqueios, a gente pode achar energias específicas bloqueadas. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on va pouvoir voir. Et chaque fois, évidemment, on fera des soins par rapport à tout ça. Toda vez, claro, isso são essas coisas que ele descreveu, nessas técnicas, toda vez ele vai primeiro demonstrar e depois a gente vai poder praticar. Donc, on va faire au départ par rapport aux cartes. No início vai ser em relação aos mapas. Après, je vous montrerai bien comment fonctionnent les cartes et puis vous ferez un soin. Aí eu vou mostrar bem como usar os mapas, né? E aí vocês vão fazer um tratamento usando essa técnica de leitura especificamente através dos mapas cerebrais. Ensuite, on verra tout ce qui est toxines, cicatrices, stade évolutif, entité et prière. Depois a gente vai ver
toxinas, cicatrizes, estados evolutivos, entidades e rezas. Et puis on refera de nouveau une pratique là-dessus. E aí faremos novamente uma prática com todos esses novos protocolos. Et on regardera de nouveau s'il n'y a pas quelque chose qui est bloqué dans les cartes en même temps. E aí a gente vai novamente, né, ver se não tem mais alguma coisa bloqueada que aparece no mapa, porque às vezes você trabalha uma técnica e acaba ressurgindo outras coisas no mapa. Et ensuite, on va travailler sur le lumineux et on refera de nouveau un traitement là-dessus. Depois a gente vai trabalhar sobre o ovo luminoso, a aura, e aí faremos mais um tratamento usando essa técnica. Et puis après, j'ai découvert il y a quelques années les énergies des lettres hébraïques. E depois disso, há alguns anos atrás, eu descobri as energias das letras hebraicas, Qui sont extraordinaires, que são incríveis, qui, d'après ce que disent les textes sacrés, sont les énergies qui ont créé le monde. que, segundo os textos sagrados, foram as energias que criaram o mundo. Et il m'est venu tout de suite, alors, évidemment, de pouvoir utiliser ces énergies pour pouvoir aider les personnes. Quando eu descobri e me apaixonei por essas letras, de cara me veio que a ideia de que elas poderiam ajudar as pessoas, a energia de cada uma dessas letras. Et de pouvoir alors les relier aux cartes du cerveau, bien sûr. E conseguir conectá-las, é claro, aos mapas cerebrais, como eu sempre faço. Et parfois même, c'est une lettre hébraïque qui peut libérer une toxine. Às vezes, uma letra hebraica pode liberar uma toxina, une cicatrice parfois, ou uma cicatriz, parfois une entité, ou mesmo uma entidade, un stade évolutif, estado evolutivo, ou même parfois une énergie d'un œuf lumineux. ou até mesmo a energia de uma aura. Por isso, ela vem por último. Ça, c'est assez extraordinaire. Vous avez en fait 22 lettres hébraïques qui correspondent aux 22 chromosomes qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. É bem extraordinário, né? Existem 22 letras hebraicas que correspondem aos 22 cromossomos que temos dentro de nós. Puisque nous sommes construits avec 22 chromosomes plus 1. Puisque le plus 1, c'est ce qui va vous faire que vous êtes garçon ou fille. Porque somos construídos com 22 cromossomos mais um, né? Que é o que indica se você é homem ou mulher. Et là, c'est extraordinaire. Là, je me suis inspiré beaucoup des travaux d'Annick de Souzenel qui sont extraordinaires. E aí eu me inspirei muito nos trabalhos da Annick de Souzenel, né? Que escreveu muitas coisas sobre as letras hebraicas e que são extraordinários. Et ça permet de comprendre plein de choses que la personne est en train de vivre et de pouvoir l'aider. Même ces énergies de lettres peuvent libérer profondément des organes et en même temps le ressenti de cet organe, bien sûr. E essas energias de letras, elas podem ser úteis para liberar alguns bloqueios nos órgãos e, é claro, a percepção que está por trás do bloqueio. Parce que c'est le plus important, c'est la perception qui est en rapport avec cet organe. Porque sempre o que importa é a percepção ligada a cada órgão, né? Et donc, une fois qu'on aura vu ça, il faudra quand même une demi-journée pour que je vous donne une initiation dans ces lettres hébraïques pour que vous sachiez un peu ce qu'il y a derrière. Então, aí é uma parte de teoria de meia diária, né, que a gente usa para explicar cada uma das letras e as energias que tem de trás de cada uma. Comme ça, vous pourrez les utiliser, vous les comprendrez. Né, para poder entendê-la e depois usá-las. Et après, on fera un traitement global avec tout, y compris les lettres E hébraïques. aí, no último dia, a gente vai fazer um tratamento global adicionando essa técnica das letras hebraicas. E aí vai ser o tratamento global total. Et c'est ce que je fais tous les jours avec chaque patient. E é o que eu faço todo dia com cada paciente. Eu uso todas essas Je n'utilise que técnicas. ce protocole-là. Eu uso esse protocolo. E quanto tempo? Combien de temps? Quanto tempo você demora para fazer todas essas teorias? Ah? Une demi-heure. Meia hora? Sim. Que bom. Então dá para usar rapidamente.
Mais bien sûr, la plupart des gens font ça en 3/4 d'heure. Et en trois Mas quarts a d'heure, maioria das pessoas, vous avez bien assez de temps, quoi. 45 minutos dá tempo para realizar todas essas técnicas. Parce que c'est vous qui êtes le guide, c'est vous Porque qui avez la connaissance. vocês têm o conhecimento, vocês são os guias. Donc, vous aurez une écoute guidée avec votre patient. Il ne faut pas vous laisser, euh, faut pas vous laisser perturber par les croyances de votre patient. C'est vous qui devez un peu trier les choses. Então, vocês vão ter uma escuta guiada com o seu paciente. Não pode se deixar influenciar pelas crenças do seu paciente. Vocês devem assumir e liderar o tratamento. Et alors, je travaille qu'avec ce que le corps me donne. Et quand le corps ne me donne plus rien, j'arrête, j'ai fini. E eu só trabalho com aquilo que o corpo me pede. Quando o corpo não me responde mais, acabou, terminei. Donc, j'explique toujours au départ au patient comment on va travailler. Eu sempre explico para o paciente, antes de iniciar, como nós vamos trabalhar. Je ferai des tests physiques sur le corps pour savoir comment est le corps avant le traitement. Eu vou fazer testes físicos sobre o corpo para saber como está o corpo antes do tratamento. Je ferai alors mon protocole en commençant par les quarts du cerveau. Eu vou fazer meu protocolo começando pelos mapas do cérebro. Quand le quart du cerveau ne me répond plus rien, je fais toxines, les cicatrices, stade évolutif, entité, prière. Quando os mapas do cérebro não me respondem mais, eu faço toxina, cicatriz, estado evolutivo, reza, et j'ai oublié quelque chose, Entité. e a entidade. Et si ça, j'ai rien, si ça me répond pas, je demande le flux lumineux. Aí, se isso não der resposta, eu peço o ovo luminoso. Et Eu puis testo, après, né? je vais faire les lettres hébraïques. E depois eu termino com as letras. Et quand vous commencez à travailler vraiment comme ça, vous avez de moins en moins de choses au départ dans les quarts du cerveau. E quando vocês começam a trabalhar assim, vocês vão encontrar cada vez menos coisas inicialmente nos mapas do cérebro. Et même sur des lourdes pathologies, parfois vous ne trouvez rien au départ dans les quarts du cerveau. Et en travaillant sur d'autres sphères énergétiques, comme je viens de vous les montrer, E mesmo trabalhando, às vezes, em patologias bem pesadas, vocês não encontram nada inicialmente nos mapas do cérebro. E vocês acabam encontrando nas outras esferas espirituais que descrevia vocês, et ou à ce moment-là, energéticos. ça va permettre de pouvoir justement, une fois qu'il va avoir d'autres impacts sur des énergies beaucoup plus fortes, qui permettra de libérer par la suite des informations sur les quarts du cerveau. E às vezes os impactos estão nessas esferas que têm energias por vezes muito mais fortes e que permitam liberar, vamos dizer que tampas que tem no mapa do cérebro, e aí acaba surgindo impactos nos mapas do cérebro e ele vai tratando. Et libérer le corps. E liberar o corpo. En tous les cas, permettre à la personne de prendre conscience du problème de sa santé. Pelo menos ajudar a pessoa a se conscientizar do problema da saúde dele. Parce que c'est ça que vous faites, vous allez éveiller votre patient sur son problème. Que é isso que vocês fazem, é despertar o paciente para o seu problema. Donc vous lui redonnez son pouvoir créateur. Então você devolve a ele o seu poder criador. Parce que parfois, ce sera à lui à pouvoir se repositionner dans sa vie, si vous voulez, pour Porque pouvoir por se libérer vezes complètement. ele deverá se reposicionar na sua vida, se libertar completamente. Parce que s'il ne connaît pas, tu m'entends? Oui? Parce que s'il ne connaît pas le pourquoi de sa pathologie, il ne pourra jamais évidemment se repositionner. Porque se ele não conhece o porquê da sua patologia, ele não vai poder se reposicionar. Donc voilà un peu toute cette énergie qu'on peut voir en 3 jours et demi là-bas au Brésil bientôt. Isso é energia, né, que a gente trabalha com vocês, né, em 3 dias e meio e que vamos logo mais teremos uma data no Brasil. C'est Com o vraiment nosso querido Manu em presencial ao vivo, podendo pegar toujours en nele. présentiel. Sempre em presencial. Parce que pour moi, ce n'est pas la même énergie du tout. Porque para mim não é a mesma energia. Donc venez découvrir justement
cette belle énergie d'intégratif qui, pour moi, permet de savoir qu'on fait un soin en lecture biologique, ou sinon on ne fait pas un soin en lecture biologique pour moi. Então, venha descobrir essa bela energia do integrativo, porque para mim, sem essa, vamos dizer, essa peça do quebra-cabeça, não se tem um tratamento global de leitura biológica. Vous faites simplement alors juste une application des lois biologiques qui, pour moi, ne sont pas la même chose. Senão, para mim, sem isso, é apenas uma aplicação das leis biológicas, que para mim não é a mesma coisa. Para mim já atingiu outra dimensão o meu tratamento. Ou vous utilisez aussi simplement les recettes de tiroir. Vocês podem usar simplesmente as receitas de gavetas. Voilà, ça c'est ma façon de voir. Essa é a minha maneira de ver as coisas. Et bien sûr, alors si vous voulez avoir plus d'informations, vous n'hésitez pas à contacter Chris, que vous connaissez. E se quiserem mais informações, não hesite em falar com o Chris. Né? O Chris que está développer le cours. Para que a gente possa desenvolver bem, né, o curso. Pour redémarrer un peu l'énergie de la lecture biologique au Brésil. Para voltar, né, a trabalhar a energia da leitura biológica no Brasil. Et si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par le cours, le cours de base qui se fera de toute façon qu'en présentiel, n'hésitez pas alors à transférer les informations de Chris. E se vocês têm pessoas que vocês podem ajudar a gente a montar, né? Porque agora a gente está no renascimento do curso. Eu, Cris e o Manu lutando para reativar a leitura biológica no Brasil. Então, a gente precisa de vocês com novos alunos, né? Para divulgar essa linda terapia. Et ce sera qu'en présentiel. E só vai ser presencial, porque a gente é chique. A gente gosta de cheiro, de suor, pegar nas pessoas. Pour moi, c'est indispensable. Para mim é indispensável. Voilà. Si vous avez des questions, je suis tout à fait à votre écoute. E agora, se alguém tiver alguma pergunta, a gente está aqui para isso. Eu estou vendo que várias pessoas fizeram integrativo, né? A Jamília, a Dagli, a Thaisa. Só o microfone de vocês está liberado, se vocês quiserem fazer perguntas. Tá? Se alguém quiser testemunhar, né, a experiência do integrativo. Eu fiz a integrativa. Sim. Logo após a formação. E para mim foi um divisor de águas que juntou tudo. E depois disso eu comecei a atuar, né, na parte de leituras biológicas. Com toda uma base, e para mim foi um diferencial. Todos os pacientes estão tendo assim respostas, né? E isso é muito, muito, muito positivo. Então, assim, do jeito que o Manu explicou, tudo certinho, como ele colocou as toxinas, ovo luminoso, a parte dos 7 estados, né, evolutivos, é um diferencial. Foi para mim muito bom. Então, Então, eu indico para vocês, de verdade, que assim é incrível essa técnica integrativa, que juntou tudo, assim, sem palavras. Gratidão. Elle dit qu'elle n'a pas de mots pour exprimer sa gratitude, qu'une fois qu'elle a fait l'intégrative, ses soins ont complètement changé, ça a été vraiment un tournant, ça a été une charnière vraiment très important, que tout a fait sens, qu'elle a tout pu mélanger et qu'elle sent que ses patients sont très satisfaits, elle aussi. Merci. De toute façon, c'est vrai que c'est aussi, quand vous faites ce cours, déjà une transmutation pour vous, profonde. Obrigado. É verdade que nesse curso ocorre uma transmutação, né? Uma transformação profunda individual. Uma maneira de enxergar, como você falou, né, as coisas. Fala, Vera. A minha pergunta é se no integrativo, se nós vamos ser treinados a enxergar esse ovo luminoso, ou ter essa percepção, ou descobrir essa percepção, como fazer esses testes?
est-ce que quand on travaille l'œuf lumineux, pendant l'intégratif, est-ce que tu nous aides à le voir ou le sentir d'une certaine façon? Et comment on fait les tests? Il y aura des tests de l'œuf lumineux parce que l'aura, c'est quand même subtil. L'aura, c'est très subtil. Alors, moi, je ne le vois pas. Et pourquoi j'ai développé ça? C'est parce que justement, j'ai des élèves qui voient l'aura et quand je travaillais dessus, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient. Moi, je perçois. Je suis plutôt kinesthésique. A aura é muito sutil, né? Algumas pessoas têm a capacidade de ver. Geralmente, nos cursos, sempre tem uns 2, 3 alunos que conseguem ver. E ele desenvolveu justamente com a ajuda dos alunos que conseguiam ver, quando ele começou a desenvolver, né? Mas ele percebe, ele sente. Então, você pode sentir com as mãos também, e ele ajuda a desenvolver essa percepção. A gente faz aí bastante prática para desenvolver a percepção de perceber se ele está inteiro, está murcho, está mais para um lado, mais para o outro. C'est ça. On le perçoit vraiment. Moi, je le perçois de manière subtile au niveau de mes mains. Et ça se perçoit, puisque si vous travaillez déjà avec vos mains, vous le percevrez facilement. Todo mundo acaba percebendo, né? Quem já trabalha com as mãos tem mais facilidade, mas você sai do curso com essa percepção, né? Ou algumas pessoas na visão e outras no apalpar. Et le travail que j'ai fait dessus est vraiment expérimental, au départ. No início foi um trabalho experimental que foi se construindo justamente através das aulas e da prática. Et maintenant, vraiment, tout le protocole que je vous donne, il est très, très bien ficelé, il fonctionne parce que j'utilise vraiment que ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. E aí esse protocolo que eu transmito a você é um resultado de muitos anos e que realmente ele funciona, porque eu uso todos os dias. Então, todas as partes, os diferentes testes se interligam no benefício do paciente. Et c'est justement le fait que je l'utilise tous les jours qui me permet même encore parfois de le peaufiner, d'amener une subtilité que je n'avais pas il y a quelques années. E o fato de usá-lo todo dia faz com que eu vá desenvolvendo, afinando, né, certas sutilezas que eu não captava no começo. Ele vai, esse tratamento, com o tempo, vocês vão aperfeiçoando e ficando cada vez mais sensível. Vous verrez que ce que j'ai découvert, par exemple, c'est qu'on pouvait avoir des cicatrices sur l'œuf lumineux et qu'on devait libérer un œuf lumineux parfois par une cicatrice. Il y a plein de tout se mélange en fait à un moment donné. Vous verrez que quand on va mettre les choses en place les unes après les autres, et puis il y aura vraiment tout peut se mélanger. E aí eu descobri recentemente, por exemplo, que podia haver cicatrizes na aura. Então vocês vão ver que esse método se mistura o tempo inteiro. E cada vez mais, conforme você vai se praticando, mais as coisas vão se interligar. Mais c'est très, très structuré. Vous savez bien comment je vous ai donné le cours. Je suis assez structuré, je suis carré et j'expérimente de manière cartésienne. Donc, oui. Donc je vous donne un protocole vraiment qui est très carré et que vous n'avez. Ça permet d'éviter de réfléchir trop, même. Você sabe como eu sou, né? Eu sou meio... eu gosto das coisas bem organizadas, então eu vou dar uma coisa depois da outra, fazendo muito sentido, não é uma coisa caótica. Por mais que pareça muitas informações, elas são muito ordenadas, uma depois da outra, e isso me permite trabalhar sempre da mesma maneira. E facilita a compreensão de vocês do protocolo. Fala, Mônica. Ça répond à ta question, Vera? Respondeu, Vera? Sim, obrigada. Fala, Mônica. Oi, Antônio, bom dia. Oi, tudo bem, querida? Tudo, e você? Ótimo. A minha dúvida é o seguinte, eu fiz o curso de leitura biológica com o Rafael, não fiz com o Manu ainda, mas eu queria saber se eu posso fazer o curso do integrativo com ele. Donc... J'ai entendu. Oui.
Ça, c'est des questions que je dois me poser parce que je ne sais pas exactement ce que vous avez vu avec Raphaël et la façon dont je donne le cours n'est pas tout à fait la même sûrement que Raphaël. Donc, je ne sais pas, je connais pas le programme de Raphaël. Ele não conhece o programa do Rafael, então fica difícil dele responder. Mais a priori, quelqu'un qui aurait fait de la lecture quelque part, tu ne sais pas s'il peut faire l'intégratif? C'est des questions que je me pose parce que ça dépend comment ils ont vu le Ouais. cours. Déjà, voilà. C'est des questions que je me pose, on peut répondre, je peux réfléchir à ça et répondre. Ele vai pensar nessa questão e a gente vai conversar junto com o Cris e tudo, e para ver, né? Talvez. Parce que je ne connais pas du tout le programme de ce que tu as suivi, je ne sais pas comment ça a été amené. Moi, j'ai ma façon d'amener les choses et de manière parfois assez différente. Ele não sabe o programa que você seguiu, nem a maneira como foi feita. Ele tem um jeito de trabalhar, né? O Rafael deve ter outro, mas. Mais je sais bien que Raphaël, c'est mon élève, donc je sais bien qu'il doit sûrement l'amener de manière cohérente. O Rafael foi meu aluno e com certeza ele ensina de uma maneira coerente. Mais je dois réfléchir à ça. Mas eu vou pensar nisso. E o Cris te responde, tá? Tá bom. Obrigada. Tá bom. E a Dagliana que veut parler. Ah, Dagliana, Fala, querida. Eu queria saber se quem já fez o integrativo, quando a gente for refazer, se o Manu conseguiria deixar um espaço para a gente tirar dúvidas nessa questão de quem já está trabalhando com o integrativo mesmo. Durante a formação. Entendi. Est-ce que les gens qui ont déjà fait l'intégratif et qui veulent le refaire, est-ce que tu pourrais réserver un espace pour qu'ils te disent, qu'ils te demandent certaines questions de leur pratique? Oui, bien sûr, de toute façon, mais dans ce cours, c'est un cours justement où on peut échanger plus facilement parce qu'on a plus de temps et il n'y a aucun souci justement à pouvoir répondre à des personnes qui utilisent déjà cet outil pour que je puisse enlever leurs doutes. Com certeza, é uma formação, é um curso onde tem bastante tempo, a gente faz as coisas com calma e tem todo o espaço de troca e vai ser super enriquecedor poder tirar as dúvidas de quem já está usando a prática e poder dividir com os outros que estão começando a aprender. Parce que je l'amène différemment que quand toi tu l'as fait, parce que tu l'as fait déjà, je crois, c'était début de l'année passée ou l'année d'avant, je l'amène le cours de manière différente déjà maintenant. Eu já, não lembro quando você fez, acho que 2 anos atrás, né? E mesmo assim já evoluiu um ano, já mudou a maneira como eu trago. En fait, au départ, je ne revois pas du tout tous les organes comme je faisais. Je démarre par les lois biologiques qui sont essentielles parce que j'ai voulu essayer de le faire sans les lois biologiques, mais je voyais bien qu'il y a des personnes qui ne les intégraient pas encore. Donc, pour moi, c'est essentiel de commencer par là. Et donc, on rentre beaucoup plus vite dans la pratique. Dès déjà la fin du premier jour, on est dans la pratique. A gente não faz mais aquela revisão total de todos os órgãos, todos os tecidos. A gente parte do princípio que quem vai fazer o integrativo já sabe. Então, a gente vai diretamente, mas a gente faz uma revisão das leis biológicas, mais assim, de como funcionam as coisas do que aquela coisa muito exaustiva. Isso acaba criando mais tempo, a gente já começa a prática no final do primeiro dia, e a gente entra mais rapidamente na prática. Então, isso é uma mudança que teve bastante positiva. Mas é bom, viu, Cris? Sempre informar para revisar justamente os tecidos, os órgãos e os conflitos, porque a gente não vai dar mais essa revisão total. Para ter mais tempo, né, de prática, de novas coisas. Il y a quelqu'un qui... Oui, tem alguém no chat, que eu não sei quem é, porque não tem o nome, mas dizendo que a prática do integrativo foi muito benéfica no atendimento. Respondeu, querida? Sim, obrigada. Avec plaisir, Dagliane. Uhum.
Então, gente, todo mundo nessa luta de trazer a leitura biológica e o Manuzinho de volta ao Brasil, em várias cidades, cidades praianas de preferência, né? Animação total. Hoje é meu aniversário. Ah, lá, lá. Aniversário do Antônio, gente. Eu quero mostrar para vocês o que eu preparei. Olha só o que eu montei. Não, mas primeiro vamos terminar, né? Calma. Fala, Manu, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Alguém? Il y a des questions? Des questions? O computador está me elogiando, gente. É a primeira vez que um computador me elogia. Obrigado, computador. Eles estão falando parabéns. Eu achei que era parabéns pela minha tradução, é pelo meu aniversário. Estou confundindo tudo. Manu, palavras finais? Il y a plus de questions, c'est bon? Est-ce que ça a pu il y a plus de éclairer questions. Certaines personnes sur l'intégrative? Será que respondeu as perguntas de vocês sobre o integrativo? Foi uma bela apresentação. O que vocês acham? Gostaram? Faz assim, para a gente saber. Gostaram, né? Fala, Cris. Então, pessoal, só para avisar vocês que nós estamos com as matrículas abertas da próxima turma que acontecerá em maio, do dia 2 a 5 de maio. Nós teremos 30 vagas para essa turma, já temos 5 alunos matriculados, então restam 25 vagas. Então, aqueles que assistiram essa palestra e entendem que esse conhecimento faz sentido para vocês, eu peço a gentileza que vocês entrem em contato comigo para que a gente possa matriculá-los. Ô, Cris, é um módulo só? Sim. É um módulo com duração de 2 a 5 de maio. Vai ser na cidade de São Paulo, tá, pessoal? 3 dias e meio, é isso? Isso. Sim. Você já colocou o valor, tudo? Já tem lá? Já, mas Oi, Mariana, não tinha te vocês visto, têm meu contato, Mariana. vocês podem mandar direto no direct, né? Até para não fazer muita confusão lá no grupo, vocês podem estar mandando uma mensagem direto para mim também, tá legal? Coloquei meus contatos aqui nos comentários também. Obrigada, Cris. Certo, gente? Bom, então vamos encerrar. Manu, eu vou te pedir mais Mas 5 antes, minutos eu depois. quero só mostrar perdão, o Antônio vai a minha mostrar mesa de aniversário, festa gente. dele. Pelo amor de Deus, eu estou tão orgulhoso. Eu passei tanto... Não, e foi rápido. Eu fui lá no jardim, catei algumas flores. Olha como tá bonito. Peraí, só não vou cair na escada, porque ia ficar meio... Olha só, vocês conseguem ver? Ah, c'est joli, hein? Joli, hein? Oui. Ó, Antônio, caprichoso. Olha só o tamanho do buquê. Pouco megalomaníaco. Pronto, eu queria que você estivesse aqui para festejar comigo. Bon. Vai lá. Ben, je vous souhaite de bon Noël, hein, de bonnes fêtes. Ele deseja boas festas já. Voilà, bien sûr, on y est bientôt. Et puis j'espère vous voir Claro. nombreux l'année prochaine au Brésil. C'est E toujours espero reencontrar muito de vocês. Eu sei, Dagny, eu espero encontrar vocês novamente no Brasil. E a gente está te esperando de peito aberto, Manu, irmão. Sim. Toujours la joie de venir partager au Brésil. Ele adora vir no Brasil, né? Por que será? Porque nós somos pessoas especiais. Claro. Que outro país do mundo que você entra numa padaria e a mulher te chama, o que você quer, meu amor? Não é? Eu adoro o Brasil. Então tá. Bom. Manu, Antônio, se vocês me derem mais 5 minutos depois de encerrar a apresentação. Tu restes un petit peu avec Chris pour lui parler 2 minutes? Sim, ça marche. Gente, então, tchau para vocês. Até breve, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Abraço, beijinho. Tchau, Antônio. Feliz novo ciclo, viu? Tudo de bom. Obrigado. Merci, Manu. Tchau. Obrigado, querida. Tchau, gente. Ai.